Queridos e queridas, tudo bem? Cheguei aqui para falar sobre a nossa lua crescente em Leão, que acontece amanhã, dia 15 de maio, 8h48 da manhã. Tá, as luas crescentes, elas são muito boas para a gente colocar energia naquilo que a gente quer que cresça na nossa vida, né? Em Leão, a energia é muito expansiva, tá? Eu acho essa lua bem legal para esse momento que a gente está vivendo, porque ela traz uma dose de otimismo, traz uma dose de coragem, traz uma dose de força, sabe? Para o que a gente está vivendo coletivamente, né? Então, é uma energia boa para reconstrução, sabe? E Leão tem, especialmente no lado luz, a questão da generosidade, né? Então, que isso se expanda realmente, tá bom? No lado mais sombra, né, a gente tem uma questão do ego, uma preocupação muito mais com a gente mesmo, né, e menos na coletividade. Então, atenção para isso, tá? É uma lua super expansiva, nadinha discreta, que pede mesmo que a gente coloque a nossa cara no mundo, que a gente exponha, né, os nossos talentos, a nossa beleza, sabe? É uma lua assim para brilhar, né? Fala sobre isso, né? Brilhe, né? Se mostre. Enfim, é muito bom para questões de exposição mesmo, em todos os sentidos. Eu já gravei, tá? A mensagem do tarô. Ela tem um componente de ego bastante forte na leitura, então atenção para esse aspecto, tá? O aspecto do ego, né? Vamos colocar essa energia da lua crescente naquilo que de fato nos engrandece, e não só a gente, né? Mas também engrandece a todos que estão à nossa volta. Como eu sempre digo, fazer as nossas orações, se conectar com o que a gente quer realizar, sempre colocando, né, para o bem maior. Então, assim, Deus, eu quero isso, e nananana, para o bem maior. Isso já ajuda muito a gente a lidar com a nossa natureza, né, humana, que sim, né, tende ao ego, sim, né, sabemos disso. Então, fica essa dica também, tá? Sempre coloque nas suas orações, nas suas visualizações, nos seus pensamentos, a palavra, a frasezinha, né, a expressão, para o bem maior. Tá, isso ajuda a gente aí e a gente entrega, né? Porque a gente às vezes não tem uma visão muito boa, né, do que tá acontecendo ali, mas os seres de luz que nos acompanham e nos amam incondicionalmente, eles têm, né? Então a gente pode contar com essa ajuda, né, para lidar aí com a nossa visão limitada das coisas, tá bom? No mais, aproveitem, essa é uma lua muito alegre, sabe? E que essa alegria alcance, né? Que a esperança alcance todos os corações que precisam dessa energia, tá bom? Fica aí agora com a nossa mensagem. Ai, eu esqueci de dar vários recados. Volta aqui. Ó, temos já todas as mensagens para todos os signos, já estão postadas as mais recentes. Semana que vem saem as mensagens pro amor, né? Em conexão ali com a lua cheia, que é quando eu gosto de fazer. E que mais? Quem quiser saber mais sobre as fases da lua, receber meditação exclusiva para se conectar com a fase da lua, tem link aqui na descrição do vídeo, tá? No Conexão Lunar na Prática, esse material que eu tô montando. E tá lá crescendo aos pouquinhos e eu vou comentando e vou contando aqui para vocês, tá bom? É isso. Ah, seu like também, essas coisas todas que eu sempre esqueço de falar. E, gente, boa semana, tá? Que a alegria, que a esperança, que a coragem, que a força invadam os nossos corações e especialmente o coração daqueles que estão precisando muito, 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 muito dessa energia, tá? Beijo. Vamos lá, queridos e queridas, para a nossa mensagem, então, coletiva para essa lua crescente. Vamos ver o que temos de conselho, de orientação para todos nós para essa semana, né, de lua crescente em Leão. Que esse momento seja de luz, de orientação e que eu seja um canal para isso. Virou aqui a justiça. Sete de copas.
E temos um 10 de espadas. No fundo do deck nós temos um 5 de ouros. Forte isso aqui, né? É uma mensagem forte, tá? Aqui a gente tá falando sobre a necessidade de tomar uma decisão, né? No 7 de copas tem uma questão da gente se sentir perdido diante de opções. Pode ser aqui... Pode ser aqui a finalização de uma situação que é uma ilusão, tá? Porque o 7 de copas tem esse aspecto da ilusão também. E eu acho que é bem por esse lado, foi o que eu ouvi mais claramente aqui. Na carta da justiça, que é o arcano maior, né, que veio nessa leitura, portanto tem um peso, né, assim... A gente fala muito sobre enxergar as coisas com clareza, né? Sobre separar o joio do trigo, sobre medir, né? A justa medida, né? Sendo redundante aqui. E olha que interessante, né? O 7 de copas, essa carta em que a gente se vê perdido, assim, diante de opções, ou projetando coisas, né? Na carta, no oráculo do Osho, por exemplo, é a carta da projeção, tá? Ela tá entre a justiça, né? E a justiça, ela tem a coisa, né, do corte também, da decisão, né, do olhar com ponderação, com realidade, né, com senso de realidade para as coisas. E aí ela tá entre o 10 de espadas. O 10 de espadas é uma finalização, tá? É uma finalização, mas é assim... É o fim de uma situação difícil, né? Aqui fala para receber a mudança, esperar que as coisas melhorem a partir disso. Então, assim... E a gente tem o 5 de ouros no fundo do deck, tá? Pode ser aqui que essa leitura esteja falando sobre a finalização de situações ilusórias, de situações injustas, ou, tá? Então, assim, você vai pegando o que é para você. Tem isso, né, de finalizar com situações ilusórias, tem esse aspecto, e aí não procrastine, né? E tem também a questão de finalizar a procrastinação por si só, né? Às vezes não é nem em relação a situações ilusórias, tá? Às vezes é em relação à nossa própria vida, né? A gente sabe que tem que tomar determinada posição, que a gente tem que tomar determinada decisão, tem que fazer alguma coisa e não faz, né? E aí se sente aqui, olha, 5 de ouros, depois, ó, 9 de espadas, né? Então, fica aquele tormento da mente, aquela sensação de que tá perdendo, de que não tá desenvolvendo, de que tá perdendo recursos, perdendo tempo, perdendo saúde, né? Aqui... Olha que interessante, né? Porque aqui claramente existe a finalização de alguma situação ou de algum comportamento, de alguma situação, de alguma fase, de alguma coisa que, na verdade, quando você avalia, né, é algo que te traz uma sensação de falta, né, que te traz para alguém ouvir dívidas, uma ansiedade, 9 de espadas, insônia, tormento da mente, né? Então, assim, aqui tem todo um cenário que não é positivo, né? E eu acho assim, tem toda uma análise sobre o que não é positivo. Depois aqui a gente tem o 6 de paus, ó. Carta da vitória. Ah, mas olha só. Porque depois eu vejo quem? Diabo.
E aí esse 6 de paus com a carta do diabo aqui me fala, né, sobre... Sabe quando a gente fica numa situação porque a gente quer ganhar? Para alguém tem esse aspecto, tá? O aspecto do ego. O aspecto do ego. Se você analisar a leitura de Virgem, a última leitura que eu fiz para Virgem, fala sobre... Eu tô citando a leitura de Virgem a título de complementação dessa, tá? Porque lá pede uma análise muito racional de alguma situação. Então lá eu falo sobre fazer lista e tudo mais. Quem estiver passando por essa situação pode, independente do seu signo, pode ter uma mensagem complementar na leitura de Virgem, tá? Porque lá eu falo mais sobre essa coisa da análise. Porque assim, quando você analisa a situação, você percebe que, na verdade, você está estagnado. Você percebe que o que você está fazendo é perder, é se sentir mal, é se sentir fraco, é se sentir na falta, é se sentir em conexão com a escassez, sabe? E talvez você se mantenha nessa situação só porque você quer ganhar de qualquer jeito, né? Diabo com 6 de paus aqui. Então, assim, na verdade, você percebe que está colocando energia em algo que é uma ilusão. E aqui, a procrastinação que tem que acabar, né? Aqui tá, né? Pare de procrastinar. É a finalização dessa situação, que é uma situação difícil. Quando a gente fala do 10 de espadas, a gente fala, não é uma situação que está confortável, né? É uma situação que está difícil, tá? E você tem que cortar. Para poucos casos, tá? Porque aqui eu sinto eu sinto muito mais um pedido para que você tome uma atitude, né? Pare com a procrastinação. Então, aqui chama para que você tenha uma atitude, tá? Mas para alguns poucos casos, eu sinto que a mão divina corta alguma situação ilusória da sua vida, que na verdade só te traz perda. Né? Mas você se agarra nisso. Por quê? Porque você não admite que você perdeu. Entre aspas, né? Vamos colocar. Porque não tem isso de ganhar e perder, entende? Assim, tem a experiência, né? E, na verdade, se a gente mudar a perspectiva, e tinha a carta do enforcado ali pra gente mudar a perspectiva, porque, gente... Ah, nossa, mas você vê tudo do lado positivo. Óbvio, né? É uma escolha. E assim, esse é um convite que eu faço para todo mundo. Assim, você escolhe como você vai ver as coisas. Você escolhe a perspectiva que você vai dar para aquilo. Então, assim, você pode olhar para a situação e falar assim, nossa, eu perdi, eu sou um fracasso, qualquer coisa nesse sentido. Ou você pode olhar para a situação e falar, poxa, essa foi uma experiência que me mostrou o que eu não quero manifestar. E a partir dela, eu manifesto algo melhor para mim, né? Porque, gente, assim, o dia só existe porque existe a noite, entende? Aí é uma coisa de integração de sombra, né? O dia só existe porque existe a noite, né? A gente aprende muito por contraste. Muito, gente. A gente está vivendo uma experiência de dualidade na Terra, assim. E o ser humano aprende muito por contraste, né? E aí, às vezes, a gente passa por uma situação, né? Às vezes é a questão de viver uma ilusão para aprender a escolher. Pode ser? Entende? Será que... E aí vamos pensar assim, será que isso aqui, de repente, não te prepara para você valorizar, né? Para você
reconhecer o valor, né, do que vem depois. Entende? Sabe? Porque às vezes é muito sobre isso, né? Será que você reconheceria o valor de uma oportunidade melhor na sua vida? Ou de um ganho, ou de um, né, se você não tivesse passado por essa situação difícil? Você não sabe, eu não sei, mas assim, certamente os nossos guias espirituais sabem, tá? Então, para além disso, né, a carta da justiça aqui pode falar sobre justiça kármica, às vezes tem isso, né? Às vezes tem alguma coisa aí para resolver. Às vezes tem alguma pendência para ajustar, e é sobre isso também, né? Pode ser para alguém, tá? E faz parte também da nossa experiência, né? Então é isso. Só que aqui a leitura ela tá te convidando a cortar essa energia, tá? Já deu, vai ficar se apegando por quê? O que quer ganhar? Aqui você só vai perder, tá? Então é isso. Ui, aquela leitura, ui. E é interessante essa leitura na Lua Crescente em Leão. Por quê? Porque para tudo existe o aspecto luz e sombra, né? E Leão tem um aspecto sombra, que é o aspecto do ego, né? O aspecto do querer ganhar, né? Então, assim, quando a gente fala assim, vamos colocar energia naquilo que a gente quer que cresça na nossa vida. Aí, no aspecto egóico de Leão, né? Isso eu não tô falando, né? Eu tô falando do arquétipo, tá? Não, vou botar energia naquilo ali, porque é o que eu quero. É o que eu quero do jeito que eu quero, entendeu? Então, assim, tem esse aspecto, né? E aí você só se machuca mais, tá? É isso que acontece. Você só vai se estrepando mais e mais, entendeu? Até ter a humildade de reconhecer, cara, não deu certo. Não era esse o meu caminho. Sabe? Deus sabe o que é melhor para mim. Até ter a humildade de reconhecer, Deus sabe o que é melhor para mim. Então eu deixo que Ele tire do meu caminho as ilusões, eu deixo que Ele tire do meu caminho o que não me agrega, o que não me beneficia. Eu deixo que Ele tire do meu caminho isso que me atormenta. Eu permito, né? Fala com Deus, eu permito, Deus, que você tire do meu caminho, né? As coisas que não me agregam. Sabe? Porque quando a gente quer vencer a qualquer custo, né? A gente tá querendo ser maior que Deus, cara. E aí tá bom, é livre-arbítrio, né? Aí fica lá. Aqui, ó. Isso aqui, inclusive para alguém, é problema de saúde física, tá? Porque começa a refletir no corpo físico isso aqui. Então, assim, né? Libera. Deixa aí. Pegar conselho do Osho aqui. Aventura. Ó, gente. A gente tem aqui, tá? Um pajem de ouros que fala o quê? Corra para a luz. Corra para a luz, corra para o arco-íris. E aí, de novo, né? Esse arco-íris me traz aqui aquilo que eu tava falando de, mas vai ficar olhando o negócio pelo lado positivo? Sim, claro, óbvio. Né? Com certeza. Tá? Por quê? Porque é isso, né? Você se entender aqui como esta criança que está percorrendo um caminho, que está aprendendo na vida, que está se transformando, né? Aqui tem uma borboleta, sabe? Que está indo em direção ao arco-íris e que tem um caminho inteiro para percorrer e aprender e descobrir e tudo mais, sabe? Aqui temos o que? A carta da mudança, né? Então tem uma virada nessa situação. Aqui tá muito forte, tá, gente? Tem uma coisa aqui que é assim, a vida não te quer mais nesse lugar. Não te quer mais, entendeu? Assim, você pode estar procrastinando aqui e tal, mas assim, o movimento que está acontecendo aqui é um movimento de finalização e de mudança. Aqui é um pajem, que é algo novo, e aqui é a carta da fonte, As de Paus. E ainda faz referência à fonte criadora de tudo que é, sabe? Então, assim,
início, né? Algo finaliza para algo novo começar. Aqui, mudança. Sabe aquela coisa, olha, você não tá saindo daí, mas a vida vai te tirar daí? É por aí, tá? E aqui é você olhar com olhos de aventura, sabe? Permite, gente. Sabe? Desapega. E é interessante isso, né? Porque a gente se apega a umas situações dolorosas, né? Como é que pode? Às vezes a gente se apega a situação dolorosa só porque ela é conhecida. Sabe? Ah, não, tá horrível, mas eu conheço, né? Só que assim, não tem crescimento. Não tem crescimento na zona de conforto, não tem. E por mais desconfortável que essa zona de conforto seja, né? Porque é o caso aqui. Ó, a carta da mente aqui no fundo do deck confirmando, né, que aqui temos uma mente bagunçada, né? Sabe, aqui vocês estão, assim, né, quem tá vivendo isso, tá vivendo uma pressão. É uma pressão. Você vai ficar medindo força com o fluxo da vida? Ai, gente, eu não recomendo, cara. Não recomendo real. Não recomendo. Tá? Porque assim, cada um tem sua jornada, cada um tem seu destino, cada um tá vivendo o seu processo, beleza, mas assim, né, você tá aqui ouvindo o tarô é porque quer receber conselho. E aí, assim, o conselho que o tarô tá dando é esse, sabe? Não recomendo. Vai ficar medindo força com o fluxo da vida? Não é tranquilo. A coisa vai... Pode perceber se não é assim. Pessoas teimosas do meu coração, né? Se você se identifica com isso, você vai saber o que eu tô falando. Você que bate cabeça, que insiste no negócio que não é pra ser, tá? Tamo junto, é nóis. Cara, é você... Nossa, gente... É olhar para trás e perceber outras experiências e perceber que, assim, você só se lasca. Tá no português mais direto, você só se lasca. Tá? Enfim, fica aí. Não é mole, não. Eu acho assim, sabe, quem tem essa teimosia tem que aprender a perceber ali, não tem problema nenhum, né? Porque cada defeito acompanha uma qualidade, né? Então, assim, a pessoa que ela é obstinada e tal, não sei o quê, é assim, é uma pessoa obstinada para tudo. Né? Isso pode ser muito bom em muitos aspectos. Então, assim, é uma pessoa que vai fazer o que tiver que fazer para conquistar o que quiser conquistar e pronto, né? Mas o problema é quando, assim, é aquele, né, aquela linha tênue, né, entre o que é teimosia e o que é perseverança, sabe? Então, assim, isso é uma questão de amadurecimento, né? Enfim, que é você entender e sempre refletir, né, sobre a dose de energia que você está colocando nas coisas e o porquê. Eu acho que, assim, se perguntar o porquê, né? Por que eu estou colocando energia nisso? Por que eu estou focado, obstinado nisso? Né? Isso está me expandindo ou isso está me debilitando? Essa, então, é uma pergunta que é um divisor de águas aqui, que é aqui a carta da justiça. Né? Beleza, eu tô colocando toda a minha energia em alguma coisa, eu tô investindo o meu tempo, eu tô botando minha energia naquilo, né? Mas quando eu boto minha energia naquilo, eu sinto, né? Aí pra analisar isso. Eu sinto que isso tá me engrandecendo, que isso tá me expandindo, ou eu sinto que isso está minando as minhas forças, né? Que isso tá... Porque, gente, quando você para ter um tempo de silêncio no seu dia a dia e começa a perceber esse porquê e esse efeito no seu sentir, você se conecta com o fluxo da sua alma. E isso facilita muitas coisas, e isso evita muito que você fique quebrando cabeça, tá? Então, assim, e essa pergunta, ela é um divisor de águas. Porque, assim, às vezes a gente vai ficar cansado, a gente tá obstinado, a gente tá determinado em alguma situação, a gente se esforça por aquilo, é cansativo, mas tem alguma coisa dentro da gente, né, aqui, que te impulsiona, e você sente que é aquilo, sabe?
É uma sensação diferente, assim, de quando você tá insistindo numa situação que só te faz mal. É completamente diferente. E isso te dá um norte, né? Você tá vendo? O norte é um arco-íris, assim. É um sonho, sabe? Não é angústia, não é, né? Quando você coloca energia num sonho, né, em algo ali, né? Agora, quando aquilo vai te trazendo angústia, vai te tirando a sua energia, aí tá errado, né? Aí você tem que perceber se o que tá te movendo é o seu ego, né? Aquela coisa do, eu não quero desistir, eu não quero, né? Eu não quero perder, né? Aqui é assim, eu não quero perder, tá? E é isso, tá bom? Vamos lá. Oráculo. Putz, grila, caramba. Depois dessa, né? Nada virá dessa situação, né? Assim, eu vou falar o quê aqui mais? Mais nada, né? Não precisa, né? Mais claro do que isso, gente, nada. Vamos lá, vamos junto. Você que tá aí teimando numa situação que só tá te trazendo problema. Vamos ler junto aqui. Nada virá desta situação. E aí, né, como foi uma leitura pesada, vamos pegar uma cartinha dos arcanjos. Aí eu já vou pedir aqui, por favor, para a espiritualidade que me acompanha, que traga assim uma mensagem fofa nesse momento, né? Porque essa leitura foi aqui. Obrigada. Gratidão. Arcanjos. Viu como eles são fofos, cara? Eles são muito fofos, né? Ó, presentes de Deus. Nós, anjos, trazemos presentes do seu Criador. Abra os seus braços para os receber. Então, olha só que interessante. Solta o que você está agarrando. E aí vem essa imagem para mim, tá? Solta o que você está agarrando. Finaliza o que você tem que finalizar, para você poder abrir seus braços para receber os verdadeiros presentes de Deus, dos anjos, do Criador para a sua vida. Dessa fonte inesgotável, desse mundo que pode sim ser colorido, tá? É isso, desse jeito. Tá? E quem ficar bravo comigo não, tá bom? Beijo.